Tá dando o que falar Gabriel Barbosa, o Gabigol, que deu entrevista ao podcast Podpah, falou sobre o ano no Flamengo, sobre as especulações, até mesmo sobre Corinthians. E a gente já abre o programa desta terça-feira falando de Gabigol. Você vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Eu estou nessa com o Vanderlei Nogueira, com o Bruno Prado e com o Mauro César. E a gente já abre aqui com a primeira fala do Gabigol, ele tentando explicar por que não rendeu no ano de 2023. Disse que jogou com muitas dores nessa temporada. E nós temos as aspas do Gabigol para você que se liga aqui na Jovem Pan, a declaração do atacante do Flamengo, que está dando o que falar aí nas redes sociais, entre os torcedores do Flamengo e também entre torcedores de outros times, por que não? Abre aspas para Gabigol. Esse ano aconteceu de jogar machucado o ano todo. Eu tive uma lesão no adutor no Mundial em fevereiro. Eram sequências de final, então era importante eu estar em campo. Não queria largar o osso, mas sei que faz mal só pra mim, porque a lesão era por desgaste no tendão do adutor. Mas aí foram acontecendo muitas coisas. Tinha que ter parado em algum momento. Mas é tão louco o futebol, mas é tudo em consenso com o médico, com o técnico. O meu corpo pediu, calma aí um pouquinho. Não lembro a última vez que eu joguei sem dor. Essa do tendão foi um pouquinho mais forte e eu não consegui jogar 100%. Não consegui jogar 100%, mas foi um risco assumido e eu também faço parte disso. Fecha aspas a declaração do Gabigol, que disse que jogou 2023 lesionado com a camisa do Flamengo. Mauro César, Bruno Prado, Vanderlei Nogueira, já a gente vai passar até por outras declarações do Gabigol nessa entrevista, mas será que isso explica o fato do Gabigol ter tido um rendimento, um desempenho tão abaixo com a camisa do Flamengo na temporada? Eu acho que se de fato ele jogou machucado o ano inteiro é um absurdo, né? Eu até hoje mandei uma mensagem para o Departamento de Comunicação do Flamengo perguntando se o Departamento Médico confirma essa informação do Gabriel, né? A gente tem que ouvir o clube, né? É isso mesmo? Ele jogou machucado? Ou tem uma outra versão? Não, era um probleminha menor, não sei. Estamos aguardando a resposta. Eu acho isso grave. Se o jogador está machucado em fevereiro, ele vai até dezembro jogando machucado, não existe isso, não tem cabimento. Houve várias oportunidades de parar, por exemplo, depois do Mundial, tinha lá a Recopa e tudo, mas tem o Pedro, tinha depois o Bruno Henrique voltando a jogar mais adiante, em abril. O elenco do Flamengo ele é farto e ele poderia ter parado em algum momento, deveria então ter parado de ser assim. Então, não consigo entender como um departamento médico mantém um jogador o ano inteiro jogando com dor, quando você pode parar e fazer com que o cara tenha uma recuperação, porque não adianta, jogando com dor, jogando nada, então é melhor parar, amigo. Eu falo isso até do Arrascaeta, a mesma coisa. Tem um problema no pubis. Então por que não para e resolve isso? Para e resolve. Agora, por exemplo, volta a temporada. Para e resolve. É cirúrgico, não é? Conversa com o jogador, tem que encontrar uma solução. Não dá para você ter um jogador caro que nunca tem condições adequadas, ideais, ou raramente está. O fato é que a temporada dele foi péssima. Agora, se isso aconteceu e o clube concordou, o departamento de futebol, o departamento médico, eu acho um absurdo. Porque o jogador, mesmo que ele queira jogar, cabe aos responsáveis pela área médica, olha, você não tem condição, você está reclamando de dor, o nosso diagnóstico é esse, temos que tratar disso aí. Então o jogador só para quando não tem nenhuma condição, tipo lesão gravíssima como a do Bruno Henrique, que arrebentou, coitado, o joelho, teve quase um ano parado. Se tiver dor, o cara joga com dor. Sinceramente, eu acho que isso não me parece... Até entendo assim, tem um jogo importante, uma final, e você... não quer ficar fora, você se empenha, você vai suportar ali a dor e vai se sacrificar num jogo, acontece. Agora, numa temporada inteira, nossa, gente, por exemplo, depois que houve o Mundial de Clubes, aí teve a Recopa, aí até a final do Carioca houve um tempo, todo o campeonato foi se desenvolvendo, podia parar ali para tratar. Se não jogasse a final do Carioca, tudo bem, ele já não jogou o primeiro jogo mesmo, ficou barrado, jogou só no segundo tempo, no segundo o Vitor Pereira escalou, depois que ele se queixou, ela se queixou não, falou que não queria mais jogar... disputar a posição de centroavante, né? Foi o que ele falou à época na zona mista. Eu acho algo que tem que ser ouvido, né, ao lado do clube, para ver se é isso mesmo, qual a versão do clube, e a se confirmar, eu considero mais um amadorismo até do departamento de futebol do Flamengo, você manter um jogador dessa relevância, como é o Gabriel, um ano inteiro jogando machucado. Não consigo entender, é uma coisa totalmente fora de propósito. Vanderlei Nogueira, muito boa tarde para você. Também não consigo entender essa situação e o porquê do Gabigol, por exemplo, não ter parado para se recuperar depois da final da Copa do Brasil, teve essa reta final de Campeonato Brasileiro. Por que depois das finais também ele não parou para se recuperar um período?
Por quê, Vanderlei? Boa tarde. Boa tarde para você, Pedro, para o Mauro, para o Bruno e para vocês todos que nos acompanham. Bem, ele diz aqui nessa declaração que você acabou de ler que ele foi parceiro na decisão ao lado do técnico e ao lado do médico. Então, ele já citou aí 3 atores nessa novela toda aí, né? Com dor, todo jogador joga. Dorzinha, né? Suportável. Todo jogador, todo atleta. O Vampeta fala, não tem atleta que joga sem dor. Porque é normal, tem contusão, tem choque, o desgaste, pancada, o esforço do treinamento. Dorzinha, 0, nenhum jogador entra em campo que o corpo do atleta permite isso. Agora, dor forte, eu acho que tem que parar mesmo para cuidar, porque senão pode evoluir para uma coisa mais grave. Nesse caso aqui, eu vejo que há um pouco de... Eu quero falar com muito cuidado. Um pouco de divulgação do lado mártir do jogador, né? Exagerando um pouquinho, que jogou o ano todo, essa coisa toda. É isso que eu penso. Eu acho que se fosse uma coisa extremamente grave, ele teria parado, ou por decisão dele, ou por decisão do médico, ou mesmo o técnico, né? Sabendo que ele vai ter um jogador sem condições e tem outro para optar, para escalar. Então eu vejo com reservas essa declaração. Acho que seria legal mesmo o departamento médico e o treinador, os treinadores, né? Porque ele falou o ano todo, né? Isso. Os treinadores se pronunciassem, se eles deram sinal verde para que ele jogasse dessa maneira, dizendo que foi um risco, que ele faz parte da decisão. É isso. Bruno Prado, muito boa tarde para você. O que dizer aí dessas declarações do Gabriel Barbosa, ou Gabigol, em entrevista ao podcast Podpah, e revelando aí, dizendo que jogou o ano todo machucado, Bruno? Boa tarde a todos. Isso não adianta, né? Um atleta, por melhor que ele seja, estar em campo sem uma boa condição física e não consegue render, né? Se isso foi um fator que atrapalhou o rendimento do Gabigol esse ano no Flamengo, que realmente foi um ano ruim dele no Flamengo, não adiantou, né? Tem que parar e tratar, não tem jeito. Todo mundo, com certeza todo jogador quer jogar, gosta, é a profissão dele, ele quer jogar, quer ajudar, quer participar, mas se não tem condição, tem que parar e tratar e voltar bem, né? Então não adianta, né? Seria bom mesmo se o Flamengo desse a sua versão, né? Porque, como ele falou, ele quis jogar assim e todo mundo sabia, né? O que ele falou ali, que todo mundo sabia que ele tinha um problema ali no adutor, né? Não era uma coisa que ele escondeu para jogar, todo mundo sabia e topou. Aí cabe até a explicação médica. Não, ele tinha um problema, mas dava para ir, não foi isso que atrapalhou. Aí cabe ouvir o médico, né? Mas se foi um problema que o atrapalhou, né? Se um dos motivos dele ter feito um ano ruim foi esse, aí era, claro, para ter tratado para voltar bem, mesmo que fique um tempo fora, é melhor voltar bem do que jogar, mas sem conseguir render o que pode, ou estar muito longe do que pode, porque realmente, principalmente na parte final do ano, o rendimento do Gabigol foi bem abaixo do que ele pode. E daqui a pouquinho nós vamos mostrar aqui o rendimento, o desempenho de Gabigol com a camisa do Flamengo, ano após ano. Esse ano de 2023 foi um ano de queda de produção do Gabigol. E ele revelou alguns detalhes, bastidores da conversa que teve com o técnico Tite. Disse que não está satisfeito com o banco de reservas e falou até mesmo da preferência do técnico do Flamengo pelo atacante Pedro. Nós temos aqui as aspas do Gabriel Barbosa, ou Gabigol. E ele falou o seguinte nessa entrevista ao podcast Podpah. Troquei uma ideia com ele, a respeito em ambos, e vida que segue. Ele tem um estilo de jogo. Ele, Tite, levou o Pedro para a Copa. O Pedro é a preferência dele. Isso ficou nítido até na convocação. O estilo de jogo é mais propício ao Pedro. E o que eu tenho que fazer é trabalhar, mostrar que posso ser útil para ter mais tempo de jogo. Na temporada, eu tive muito pouco tempo de jogo. Sempre entrei por 10 ou 15 minutos. Professor, me coloca aí. Acho que todos os jogadores já saíram jogando com ele e eu não. É claro que eu fico puto. Eu quero jogar. Eu não estou suave. E eu falei isso pra ele. Estou aqui falando a verdade. É óbvio que eu não estou feliz. Eu quero jogar. Eu fui para a Inter de Milão e fui para o Benfica e eu saí porque não estava jogando. Não é um pensamento individualista. É ter mais oportunidade.
Todo mundo foi titular com o Tite e eu não fui. Eu joguei pouco tempo. Eu também sei que não é ficar aqui falando, é chegar e treinar, mostrar o meu máximo e quando ele precisar estarei lá. Fecha aspas, tá aí o Gabigol e essa frustração dele por ser banco do Flamengo, Mauro César. O Tite já vinha utilizando o Pedro nessa reta final, o Pedro também foi convocado à Copa do Mundo, naquele ciclo para a Copa do Catar. E o que dizer dessas palavras do Gabigol, insatisfeito com o banco de reservas do Flamengo, Mauro? Bem, ele está no banco, ele não está jogando nada. Ele não está no banco porque alguém tem cisma com ele. Repito, ele foi barrado pelo Vitor Pereira na primeira partida da final carioca, durante o Brasileiro pelo Sampaoli, inclusive na vitória sobre o Botafogo, que foi onde a derrocada botafoguense começou, ele nem entrou no jogo, ele ficou no banco ali aquecendo o jogo do Bruno Henrique, lá no estádio Newton Santos, o Engenhão. E quando o Tite chegou, ele era reserva e continuou na reserva. Não foi o Tite que colocou ele no banco, não. Ele já estava no banco de reservas. Eu não acho que o Tite tenha preferência por Pedro. Eu acho que a característica do Pedro se encaixa no jogo que o Tite tenta montar. E na seleção ele explicou isso quando chegou, inclusive, muito claramente. Ele disse, o Gabigol não disputou posição com o Pedro para ser convocado. O Pedro, pelas suas características de centroavante típico, 9, foi levado. E o Gabigol, na verdade, disputava com outros jogadores que atuam de outra forma. Exemplo, Gabriel Jesus, Richarlison, que são atacantes que atuam se movimentando, saindo mais da área, embora até possam jogar como típico 9, mas são jogadores de outra característica. Esses caras foram para o Catar. O Gabriel não foi. Então a dividida dele ali não foi nem com o Pedro. A única coincidência é que os dois jogam juntos. O Tite poderia ter pensado, Pedro e Gabigol têm entrosamento, vou levar esse entrosamento para a seleção. Ele teria que abrir mão de alguém. Ele já levou um monte de atacantes, né? Ele levou muitos atacantes e poucos jogadores de outras posições, meio-campistas, por exemplo, lá para a última Copa do Mundo. Mas já estava barrado. E assim, ele não jogou nada que justificasse voltar a ser titular. Na verdade, ele foi titular na primeira partida final da Copa do Brasil, no Maracanã, contra o São Paulo, e foi um erro grave do Jorge Sampaoli. O Flamengo começou a perder ali a Copa do Brasil. Uma péssima partida no primeiro tempo, um time muito mal escalado pelo técnico argentino, que o colocou em campo sem que ele tivesse as condições adequadas, porque nem merecia jogar ali. Ele tinha que ficar no banco. E havia uma dúvida antes do jogo, né? Vai jogar o Gabigol ou ele põe mais um jogador no meio campo? O São Paulo ganhou o meio campo ali, ganhou o jogo ali. Por um bom primeiro tempo. Segundo tempo, o São Paulo praticamente se defendeu. E depois aqui, o jogo 1-1, que também o São Paulo sustentou o empate. E ele entra no final do jogo, faltando 25 minutos, ele jogou 25 minutos, e a primeira intervenção dele foi tropeçar na bola e cair. A fase dele é muito ruim, isso é uma constatação. Vocês sabiam que o Gabigol é o jogador que mais perde chances claras de gol no Campeonato Brasileiro? Mais de 50%. Chances claras. Isso é uma estatística do SofaScore, do aplicativo. Chance clara é aquela, obviamente, como o nome diz, chance clara. Ele perdeu mais de metade. São números impressionantes. No time do Flamengo, ele foi o que mais perdeu claras chances de gol no Campeonato Brasileiro, 11. Aí você fala, mas ele jogou poucas vezes e criou uma só. Não, ele jogou bastante. Ele jogou bastante. Teve muitas chances. A fase é ruim. Se as dores forem utilizadas como justificativa para essa má fase, eu acho que é um erro que não justifica o outro. Então deveria ter parado e se tratado. Para ficar em campo perdendo gol, jogando mal, não adianta nada. Ele, ao final da temporada, de forma impressionante, na minha opinião, ele era, se não o pior, um dos piores atacantes da Série A. Um dos menos eficientes, um dos mais ineficientes, o que é assustador, porque ele é um cara que não precisa ficar falando das qualidades dele. O que ele jogou em 2019, em 20, 21 e até em 22, quando fez dupla com o Pedro. E simplesmente não pega na bola, não gera uma jogada, não faz gol. Não acontece nada, nada estava acontecendo. O que é isso? E essa entrevista, ela é muito preocupante, acho que do ponto de vista mais dele do que do Flamengo, pela falta de autocrítica. Total falta de autocrítica. Eu assisti toda a entrevista ontem, total falta de autocrítica. Ele aí acusa a imprensa, aí ele fala, ficam falando do meu peso, como se estivesse acima do peso. Aí quem é que falou isso? Tem que dizer, né? Quem falou que estava acima do peso? Se a informação for correta, é relevante. O jogador acima do peso é um problema. Se a informação estava errada, o jornalista que deu a informação está errado. Mas, enfim, mesmo que alguém tenha dado uma informação errada, as críticas feitas a ele, que eu acompanho, as que eu faço, por exemplo, são estritamente com relação ao campo. E o campo está aí mostrando uma temporada muito ruim. Ele não deveria estar satisfeito com isso, tampouco minimizar ou terceirizar a responsabilidade para a dor, para a imprensa, ou sei lá para quem. Ele deveria... porque é um paulista fazendo sucesso no Rio, como se isso estivesse incomodando. Pelo amor de Deus, quando ele estava jogando bem e foi tão elogiado e idolatrado, aí ninguém ligava que ele era um paulista no Rio de Janeiro. Que besteira, gente. Que bobagem. Uma coisa totalmente boba, sabe? Sem sentido.
Sabe? É uma tentativa de desviar o foco. Na verdade, ele precisa, acho eu, fazer uma autocrítica, entender que ele está mal, identificar onde estão os problemas e treinar muito para voltar a jogar bem. É isso que ele tem que fazer. Deveria ser a preocupação dele até para renovar bem um contrato, para fazer um bom contrato. Se não for com o Flamengo, com outro clube que seja, para fazer um bom contrato. Porque, pelo que ele apresentou nesse ano que está terminando, na temporada que já passou, eu fico imaginando quem faria com ele um grande contrato. Por que faria? Tanto que, quando demos a informação que o Flamengo já tinha, antes do Bruno Henrique renovar, tudo já encaminhado para ele renovar, a repercussão foi péssima e a coisa travou no Landim. Essa notícia eu trouxe, vai fazer um mês amanhã. Congelada a renovação que bateu na mão do Landim e vai ficar lá. E por quê? Porque ele percebeu o tamanho do problema. Houve uma chiadeira enorme de torcedores e dentro do clube e de integrantes da diretoria, que foram ao presidente do clube e falaram: vem cá, por que você vai renovar com o Gabigol agora? Por que vocês estão renovando? Qual o sentido disso? Mais 4 anos, com mais um que ele tem de contrato, que é 24, são 5 anos de contrato, nessa fase, com aumento de salário. Por que isso? Seu convite de acomodação foram coisas que ele ouviu, que foram ditas para ele por dirigentes importantes do clube, que não são do departamento de futebol, e que questionaram. Então ele sofreu pressão interna, pressão de torcida, rede social, tudo. E o que fez o Landim? Travou e segurou. E a informação que eu tenho é que ele também não concordava mesmo com a renovação nesse momento, porque também identificava uma fase ruim. Não sei se ele fala isso para o jogador, mas que chegou a comentar. Então, eu acho que o Gabriel precisava realmente, assim, parar de procurar culpados, identificar seus próprios problemas, entender que ele é um ótimo jogador, está na história do clube, mas ele precisa trabalhar para voltar a jogar bem. Não adianta ficar falando essas coisas. Porque não sei o que, porque a imprensa do Rio, ele se considera um perseguido. Por que perseguido? Agora, quando ele fazia os gols, levantava a plaquinha, não era perseguido. Quando a torcida o homenageava e a imprensa só elogiava, ele não era perseguido. Como é que é isso? Então, assim, quando a imprensa me elogia, ela é linda. Quando a imprensa me critica, ela não presta, ela não gosta de mim. Eu acho que a imprensa, todos que acompanham, não gostam do futebol que ele está apresentando. Eu acho que isso tem que ser encarado de uma forma madura, adulta, né? E não com essa coisa de, sabe, buscando argumentos que não se sustentam por si só. Acho que a falta de autocrítica, repito, é mais preocupante para ele do que para o Flamengo, porque se ele voltar a jogar mal em 2024 e o contrato não for renovado, ele pode assinar um pré-contrato com outro clube. Mas se ele continuar achando que ele não precisa fazer nada, ele vai continuar jogando mal em qualquer outro clube, se ele não tiver autocrítica e não tentar corrigir o que está errado. O Flamengo vai seguir, gente, com outros jogadores. Vai seguir. O Flamengo foi campeão da Libertadores ano passado sem o Bruno Henrique, que é tão importante quanto o Gabigol nessa história recente do clube. E qual o problema? Vai seguir, não vai acabar. O Zico parou de jogar, o Flamengo não acabou, se o Gabigol sair não vai acontecer nada demais, vai seguir também o barco. Agora ele, para seguir sua carreira num alto nível, ele vai ter que voltar a jogar bem. E esse ano foi muito ruim, mas muito, muito ruim. Eu continuo achando espantoso como um jogador pode cair tanto de rendimento em tão pouco tempo.